como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto fala da unidade da fé, que é aquilo que nós devemos almejar como corpo, né? É muito interessante quando a gente para pensar que igreja não são paredes. A gente sabe disso, mas às vezes a gente precisa se lembrar que a igreja somos nós, né? A igreja é cada um de nós. A igreja é a nossa união. E lá, como diz o Salmo 133, na união dos santos, o Senhor derrama a sua bênção. E é por isso que nós nos reunimos. E é por isso que lá em Hebreus 10, 25 diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Isso não é da vontade do Senhor. Esse texto de Hebreus 10, 25 diz isso muito claramente. Assim, quando a gente deixa de congregar, a gente se enfraquece. E essa não é a vontade do Senhor, né? E mais, né? Assim, tem o texto lá de Mateus 16, 18 é lindo quando ele diz, quando o próprio Senhor Jesus diz, fala assim, eu edifiquei a igreja, né? Eu edifiquei, a igreja é minha responsabilidade, e contra ela as portas do inferno não prevalecem. Isso é maravilhoso, né? Na nossa união, quando nós estamos em unidade, as portas do inferno, as ciladas do diabo não prevalecem contra nós, né? E é muito impressionante quando a gente pensa que quem edifica a igreja é Cristo, porque cada ato, cada ministério, cada função, tudo isso é pensado pelo Senhor Jesus. E a sua função não é diferente. Você não foi criado ao acaso. Você tem um papel a ser exercido nessa igreja, né, que é o único lugar onde você pode ser feliz de verdade, quando você exerce o seu propósito e a vocação pela qual você foi chamado. E esse texto de Efésios 4, que nós lemos, ele fala exatamente isso, que quando nós estamos na unidade, na nossa obediência, quando a igreja está fechada, o Espírito Santo, não tem para ninguém, né? A igreja avança, ela multiplica, ela frutifica, ela se fortalece, né? E ela gera transformação na sociedade, no mundo onde a gente vive, né? Assim, E até por isso é impressionante que a gente, em cima desse texto de Mateus 16, que assim, o diabo, quando ele quer minar a igreja, ele não consegue de fora para dentro. E é por isso que ele tenta de dentro para fora, né? E nesse texto que a gente leu, eu separei 4 coisas que a gente pode pensar sobre isso. Como é que isso acontece? A primeira parte, nos versos 1 e 2, fala da nossa conduta, que diz assim, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Eu queria dizer para vocês que a falta de mansidão, a falta de amor, de misericórdia, a falta de humildade arrebenta com a igreja, arrebenta com as relações, né? E isso é uma coisa de dentro. Isso é uma coisa que é nossa responsabilidade fazer, pela força do Espírito Santo, né? Esse é o primeiro tópico. O segundo, assim, que a unidade da igreja tem como modelo o próprio Deus. Deus é plural, né? Deus é trino, né?
E é tão impressionante, é tão maravilhoso quando a gente pensa que tudo que Jesus fala sobre isso está no plural, né? Assim, o Pai Nosso é o pão nosso, né? Assim, perdoa os nossos pecados, fica conosco, né? Assim, é tudo no plural. Por quê? Por causa dessa, porque se refere a todos nós, porque a igreja tem a ver com essa diversidade, não tem a ver com a gente ser igual uns aos outros, com a gente pensar igual uns aos outros, tem a ver com unidade de propósitos. Se você pensa que para ser uma igreja forte e unida, né, uma igreja que avança, uma igreja que cumpre o propósito do Senhor na terra, você tem que pensar igual a todo mundo, não é verdade. Deus te fez de um jeito único, e é para ser assim, e é bom que seja assim, né? E é na nossa multiplicidade, na nossa diversidade, que a igreja avança. E é por isso que nós temos tantos dons, e é muito bom. Agora, a gente precisa pensar uma coisa, sabe esses dons maravilhosos que você tem? Eles não são para você, são para o outro, né? Só faz sentido eu ter algum dom para o outro. Eu não vou ensinar para mim mesma, eu não vou cantar para mim mesma, né? Eu vou ensinar o outro, eu vou cuidar do outro. Vocês vão se lembrar, não dá tempo de falar hoje, né? Mas a Bíblia ela tem 25 mandamentos recíprocos. Depois vocês podem procurar, né? Orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, né? Assim, são mandamentos recíprocos mesmo. Assim, são coisas que funcionam quando a gente se relaciona, e se relaciona como o corpo de Cristo. Você não precisa, repito, você não precisa ser igual, você não precisa pensar igual, você precisa ter o coração na obra de Deus, né? Assim, você precisa se apaixonar pela sua igreja, precisa orar pela sua igreja, saber que a igreja é o lugar que Deus escolheu para a gente criar raízes, para a gente se relacionar, para a gente achar o nosso lugar, né? E para a gente exercer aquilo que é o nosso ministério, que pode ser a coisa mais simples e a coisa mais complexa. Você não foi chamado para ser pastor, mas você está lá na recepção, e o seu sorriso faz toda a diferença. E faz mesmo, a gente sabe disso, né? O terceiro item, né, desse texto, está lá nos versos 7 a 12, acontece assim, e se enriquece justamente nessa diversidade de dons, né? Assim, tudo que é bom, assim, leva esforço, né? A gente sabe que não é tão fácil, né? A gente sabe essa história que o reino de Deus se toma pela força, é muito verdadeiro, né? Assim, é muita dedicação, é muita oração, é muito jejum, é muito louvor, né? A gente precisa buscar o Senhor com toda a força da nossa alma, né? E assim, e é o Senhor quem edifica a igreja, e essa multiplicidade, né? Essa diversidade, ela tem que ser uma coisa da nossa vida de todo dia. Discipulado não é só o que se faz na igreja, com pessoas capacitadas, num departamento próprio. Discipulado é o que a gente faz com a nossa vida todos os dias, em todo lugar que a gente está, né? Você está discipulando as pessoas que trabalham com você, com o seu comportamento, com a sua conduta e com os seus dons. Você exerce misericórdia, não só aqui na igreja, em todos os lugares por onde você passa, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, eu não sei qual que é o meu lugar, eu não sei qual que é o meu dom. Eu falo assim, é só abrir Gênesis 12, ser tu uma bênção. Esse é o chamado, para você ser uma bênção onde você estiver, por onde você passar, né? E o último item é que está nos versos 13 a 16, né? Assim, só o exercício dos nossos dons traz maturidade espiritual, né? E isso é muito incrível, porque à medida em que você gasta, né? Aquela história de que melhor é dar do que receber, né? Assim, não tem a ver só com generosidade financeira, tem a ver com vida. Quanto mais você doa a vida, mais a vida abundante do Senhor flui de você, né? E isso é a pura verdade. Assim como o exercício dos nossos dons traz maturidade, traz firmeza, né? E aí você é capaz... a gente percebe isso muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Quando você está cheio do Espírito Santo, você reage de um jeito que você mesmo se estranha. Você assim, nossa, né? Eu reagi de um jeito que eu acho que o Senhor se agradou de mim. Isso é o Espírito Santo agindo na minha vida. E é assim que funciona. E é por isso que a gente precisa viver junto. Aquele que se afasta da comunhão enfraquece. Aquele que se afasta, né, assim, não existe outra palavra, apodrece. É como se a gente perdesse um membro, um dedo nosso, né, ele fora dali, fora do corpo, ele vai apodrecer, né? E uma vez eu vi um pastor falando assim, contando, né, assim, como funcionam as partes do corpo, né? Então, assim, se o meu olho começa a coçar, assim, o dedo sai em socorro, né? Assim, né? O nosso corpo é assim, e é assim que funciona na igreja. Assim, quando a gente menos percebe, aquele irmão que você menos esperava é o que vai te socorrer, é o que vai servir de exemplo, é o que vai te exortar, é o que vai te
te aninhar, é o que vai orar por você, né? E assim, seja você, né? Aquilo que você quer que a igreja seja na sua vida. E saiba que quando nós estamos juntos, as portas do inferno não prevalecem, os nossos filhos não vão se perder, as nossas famílias serão salvas, né? Se curvarão aos pés do Senhor Jesus, e isso tem a ver com a nossa unidade. Cada terça-feira que a gente, né, às vezes eu penso naquele texto assim, quando o Senhor vier, achará fé na terra. Eu sei que quando Ele vier, Ele vai encontrar gente aqui toda terça-feira, clamando pelos nossos filhos, esperando que eles voltem para o Senhor, e assim, Ele vai encontrar a nossa fé aqui, né? Porque nós estamos em unidade de propósitos. Então, era essa a nossa introdução, e agora nós temos aquele momento, Ana, o momento em que a gente ora pelos nossos filhos, os que estão firmes no Senhor, para que eles não venham a cair, a tropeçar em alguma pedra. Aqueles que estão longe, como a minha, em nome de Jesus, em breve eu vou ver ela aqui sentada, né, aqui ou em qualquer lugar, mas assim, sentada aos pés do Senhor, né, louvando ao Senhor. E a gente ora também pelos nossos filhos espirituais, pelos filhos dos nossos amigos, pelos filhos que nós sabemos estão passando dificuldades, por portas de emprego, por aqueles que estão prestando vestibular, que têm dificuldade com as carreiras, tantas coisas. Esse mundo é tão sedutor e tão complicado ao mesmo tempo. A gente vai orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Vamos orar silenciosamente. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. E depois eu vou pedir para a Lu, daqui um pouquinho, fazer uma oração para a gente. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Deus. Eu Te louvo porque estamos aqui na Tua casa e não há lugar melhor, Senhor. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui, que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem um banquete para cada uma de nós, Pai. Prepara o nosso coração para tudo o que vai acontecer aqui essa tarde, Deus. E que possamos sair daqui muito mais gratas de quando entramos, Senhor, porque o Senhor é o único que pode operar maravilhas nas nossas vidas, Deus. Eu quero Te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor nos dá de orar, de abrirmos a nossa boca, de clamar a Ti, Senhor. E eu quero agora, Deus, colocar a vida de cada irmã minha que está aqui, Senhor, e de todas que estão nos assistindo, Senhor. Olha para cada uma delas, Senhor. O Senhor conhece o desejo do coração das minhas irmãs. O Senhor conhece o clamor, a dor, o sofrimento, Pai, a gratidão
expressa, Senhor, no coração de cada uma delas, Deus. Olha para as nossas irmãs, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Quero colocar os nossos filhos em Tuas mãos, que são as nossas pedras preciosas, são os nossos presentes, Senhor. E nós somos tão gratos, Pai, porque o Senhor confiou a vida dos nossos filhos em nossas mãos, Deus. Nós não somos nada, não somos merecedoras, mas ainda assim o Senhor confiou a vida desses meninos, dessas meninas, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos, porque eles são diferentes, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor formou cada um deles. O Senhor se agrada da vida deles, Pai. Então, em nome de Jesus, eu sou muito grata pelos filhos que estão na Tua casa, Te louvando, porque já conhecem a Tua palavra, Senhor. Eu sou muito grata pela vida deles. E eu peço para que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre eles, que eles não sejam influenciados por esse mundo tão cruel, Deus, e tão sedutor, Jesus. Que o Senhor seja suficiente na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Mas eu clamo por todos os filhos, meninos, meninas, homens, mulheres, adultos, idosos, que são filhos ainda e que estão distante de Ti, Senhor. Alcança o Teu povo, Pai. Alcança, Senhor Jesus. Traz os Teus filhos de volta para o Teu lar, Deus. Que eles sejam acolhidos, amados, Pai, por Ti, Deus. Que eles sejam perdoados, Pai, mas que acima de tudo, Deus, eles ouçam o Seu chamado, Deus, e que eles venham para a Tua casa dispostos, Deus, a Te conhecer de uma forma como nunca conheceram, Deus. Que eles se dobrem aos Teus pés e Te reconheçam como o Senhor da vida deles, e que haja salvação, nos lares, Pai, transformação, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ver os nossos filhos nesse mundo, Deus. Nós queremos ver os nossos filhos na Tua casa, Senhor. Então traz Teu povo. Levanta também o Teu povo para orar, Senhor. Para ir atrás, Senhor, desses Teus filhos que estão fora. Para levar uma palavra, um acolhimento, Deus. Um abraço, um louvor, Senhor. Que possamos ser bênçãos na vida das pessoas que estão distante de Ti, Senhor. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, para o Teu louvor e adoração, Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez, traz os Teus filhos de volta, Senhor. E em nome de Jesus, aumenta a fé, a esperança dos que estão no Seu lar, dos que estão na Tua casa, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós agora vamos orar pelos pedidos da igreja, os pedidos sobre a expansão, os pedidos pela liderança da nossa igreja, também pelos pedidos que vêm sempre nos nossos grupos, também os pedidos das pessoas que nos ouvem pela internet, que são muitos, não dá para a gente falar tudo, mas nós sabemos que nós temos muitos enfermos, nós temos crianças, netos, pessoas hospitalizadas. Nós vamos orar também pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão enlutadas, né? Existem pessoas assim na nossa igreja. E, assim, não se iluda, se você tem alguma dor, o que cura é você exercer o seu ministério. Trabalhar na igreja cura, exercer o seu ministério cura. Entregar a vida para o Senhor cura, mas entregar não só de palavra, entregar na atitude, no serviço, né? Então, nós vamos agora orar por esses pedidos. Se alguém aqui tem algum pedido especial, algum pedido urgente, então a gente vai orar e depois eu vou pedir para a Cris fazer uma oração, tá bom?
amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo e poderoso nome. A alegria, Deus, de nós estarmos, Deus, como igreja militante, Deus, na tua presença, para te glorificar, para te adorar, Pai querido, para te servir, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós não cansamos de dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, na pessoa de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor mudou vidas, o Senhor mudou minha vida, Pai. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como a igreja militante do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Nós somos a igreja do Senhor, constituída na face da terra. Louvado seja o nosso Deus e engrandecido seja o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, colocar no teu altar de graça, Deus, a vida de tantos enfermos, tantos pedidos que foram feitos. E quero citar alguns, Pai. A vida da dona Josefa, que vai passar por uma cirurgia de catarata. Que o Senhor Deus esteja visitando, que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, use, Deus, a vida daquele médico, Deus, para que opere ela, Pai, e que em nome de Jesus Cristo seja restaurada a sua visão para a honra e glória do teu nome. A vida do meu irmão Carlos, Pai, que também vai passar por uma cirurgia sexta-feira. De igual modo, o Senhor esteja preparando já o médico, o anestesista. E nós cremos, Pai, que o Senhor Deus, a sua vontade, ela vai se cumprir, porque ela é perfeita e agradável. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, aqueles que estão com depressão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando a vida do Cícero, o seu Manuel. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, a dona Maria, uma senhora com 84 anos, ela caiu, quebrou o fêmur, e sexta-feira ela vai passar por uma cirurgia. Pai querido, assiste, Pai, e aqueles que eu não lembro, de igual modo, Pai, nós cremos que o Senhor é médico dos médicos, e a sua vontade, ela é perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que o Senhor Deus visite aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão entristecidos, Pai, aqueles que já estão desfalecidos pelo caminho, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. A própria palavra do Senhor fala que nós não devemos andar ansiosos por nada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus, aleluia. E nós cremos, Pai, nós oramos na tua promessa. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando. Visite a nossa irmã Jaci, Pai. Ô, Pai querido, ela perdeu o seu esposo domingo, se não me engano. Que o Senhor Deus esteja fortalecendo ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. A sua filha, a sua família, Pai querido. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, Pai. E nós cremos no seu cuidado. Louvado seja o Senhor e engrandecido seja o teu santo nome. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é bom. Como é bom orar juntas, não é? E agora nós vamos passar para um momento de louvor, de louvar esse Deus que é quem coloca o riso nos nossos lábios, né? A palavra está com a Vânia. Boa tarde, irmão. Boa tarde, minha irmã. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mulher Esperança. Esse encontro semanal, no meio da semana, terça-feira, onde nós nos ajoelhamos, onde nós nos inclinamos a Deus, onde nós pedimos por nossa família, pedimos por nossa igreja, pedimos pelo nosso país. Você é muito convidado mesmo a participar conosco deste culto. E eu vou pedir para os gravetinhos e gravetinhas de Jesus se juntarem. Hoje vamos fazer uma dinâmica diferente, porque nós estamos entrando no mês de agosto, que é o mês das missões. Por favor, irmãs, venham para cá. Estamos entrando no mês das missões. E também estamos num grande movimento de jejum e oração pela unidade da igreja. Nós temos que ser um povo unido, um povo que ora para o mesmo Deus. Se o seu irmão professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas ele louva diferente de você, você tem que amar. Aqui em 1 Pedro diz que você tem que amar de coração. Amar já é difícil. De coração. E intensamente. Ele reforça. Então, nós precisamos. E vamos entrar no momento de oração e jejum. Um santo jejum.
para que nós possamos pedir a Deus a unidade da nossa igreja, para que seja uma igreja forte, uma igreja firme, que o povo de Deus seja um povo unido, porque somos atacados todos os dias, de todos os lados. A nossa família, os nossos filhos, nós somos atacados como cidadãos e precisamos do auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos conclamando o povo por um grande jejum. Jejum e oração. Meu irmão, na sua casa, nos acompanhe nisso. E a nossa dinâmica é o seguinte, nós vamos cantar, temos um hino oficial, né, o cântico oficial. Nessa hora do cântico oficial, eu quero que você dê a mão para o seu irmão, porque só tem sentido cantar isso se você der a mão para o seu irmão. Certo? Então, é o terceiro cântico. Eu já estou facilitando a vida de vocês, que é o terceiro. Então, mas eu quero que vocês cantem com muita alegria. E esse primeiro cântico, eu quero que você fale bem alto o atributo de Deus, que é declarando que só Tu és grande. É uma parte que fala. E tem uma outra parte, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro. Eu quero essa parte bem forte. E eu convido vocês, sem mais delongas, a ficarem em pé. Né? Estamos prontos? Juntinhos, que nem milho na espiga, ainda tem os gravetinhos afastados lá. Vamos lá. Venham para cá. Não é? Vamos lá, vamos nos unir. Preparadas? Preparadas? Vamos lá. É o teu povo aqui presente, declarando uma só voz, declarando que só Tu és grande. Te exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Manancial, fonte de vida, de onde preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia
única fonte de vida tu és. Irmãs, nesse momento a gente também pode trazer as nossas ofertas, que vão ser recolhidas pelos nossos diáconos. Então fique à vontade, você está na casa do Pai. Vamos. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Vamos, eu tenho sede? Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Chegou a hora de você dar a mão para o irmão do seu lado. Cantamos domingo. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos, para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Pode sentar. Amém. Como é bom estarmos juntos. Agora é a hora do nosso querido pastor Arival trazer a palavra. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, você que está assistindo aí na nossa internet. Eu estive lá em Fortaleza, muita gente, pastor, nós assistimos lá o Mulher Esperança. Muita gente do Brasil afora, mundo afora, assistindo esse culto de oração. Culto de oração, não tem cantor, né? Não tem banda. A atração é Jesus e nós aqui, né? A Vânia aí. O pessoal manda um abraço para você, viu, Vânia? E a turma toda aqui do Mulher Esperança. Eu quero doar para Elaine, cadê a Elaine? Para você sortear essa Bíblia de tirar demônio. No próximo Mulher Esperança, você que vai participar, vai ganhar essa Bíblia de presente. É uma Bíblia com as 5 traduções simultâneas, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. É pesado, viu? Dá para fazer ginástica com essa Bíblia aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 9. Nosso tema é simples, objetivo e rápido. Daniel, capítulo 9. Eu quero ler o versículo-chave desse texto, que está justamente no versículo 17. Daniel, capítulo 9, versículo 17. Vamos ler juntos? Daniel, capítulo 9, versículo 17. Vamos lá? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, grife esse versículo. Esse versículo nos dá o esboço da mensagem dessa tarde. E é muito importante nós entendermos o contexto, Daniel capítulo 9. Daniel, vocês sabem a história dele, ele foi levado na primeira leva do cativeiro babilônico. Ele era um príncipe, ele era uma pessoa especial, e juntamente com ele, os jovens foram levados por Nabucodonosor. Depois, toda a cidade de Jerusalém foi destruída. Não somente a cidade, o templo, os muros, o povo foi levado cativo. E todos nós sabemos, através do profeta Jeremias, que o cativeiro babilônico duraria cerca de 70 anos. 70 anos. E Daniel, então, ele fez parte dessa história. Ele foi levado para o cativeiro e diz o texto, no capítulo 1, veja aí, uma informação histórica para você contextualizar o texto. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ao primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, ele vai dizer, entendi pelos livros, ele entendeu pelas escrituras, pelo livro de Isaías, pelo livro de Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor aos profetas Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos.
Então, ele tem uma informação, através das Escrituras, que esse período de 70 anos está acabando, está terminando. E antes que terminasse esses 70 anos, ele então vai clamar, ele vai orar. E aqui ele estabelece um princípio importante para a minha vida, para a sua vida, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, é que todos nós, como membros da igreja, como filhos do povo de Deus, temos que ter uma vida ativa de oração e de intercessão pela igreja. Principalmente nesses tempos de desolação, nesses tempos de destruição. E veja que lá no versículo 17 que nós lemos, o propósito da oração é que Deus restaure o santuário, é que Deus restaure o templo, é que Deus restaure a igreja, é que Deus restaure a cidade de Jerusalém. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos isso, porque essa é a intercessão diária de Jesus pela igreja. Ele intercede por nós, ele intercede pela igreja, ele intercede para que a nossa fé não desfaleça, ele intercede por nós para que nós estejamos firmes diante das ciladas de Satanás. Então há uma força poderosa, há um mover de Deus poderoso, quando eu e você, individualmente, temos essa atitude de orar pela igreja. E é tão interessante, porque, veja no texto, e eu quero destacar essa palavra aqui: ouve, Senhor, a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, o propósito da oração é o propósito de restauração espiritual. Porque não é só a reconstrução do templo, é a restauração espiritual, é a volta do povo, é a reconstrução dos muros, é a reconstrução das famílias, é o reconstruir da nação de Israel. Vocês acham hoje que a igreja precisa de restauração espiritual ou não? Eu estava aqui ontem à noite, muita gente chegando, e ontem à noite eu fui abordado aqui por um grupo de uma igreja co-irmã, posso dizer cristã do Brasil, disse: pastor, nós estamos vindo para aqui. Nós temos aqui umas 50 pessoas e tem mais gente para vir lá de Santo André, e nós queremos que o senhor venha para cá, porque nós começamos a assistir os cultos aqui, as mensagens, as pregações, e não dá mais para ficar ouvindo conversa fiada. Nós queremos Bíblia, nós queremos igreja, nós queremos missões, nós queremos experimentar o mover de Deus, a palavra de Deus. Eu falei: meus irmãos, tudo bem, nós estamos aqui para receber, mas não é muito longe não, não é longe não, pastor, para ouvir a palavra de Deus, né? E a gente vai olhando, e eu fico observando, quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 27 anos atrás, a igreja presbiteriana era mais forte, era mais... Nós temos grandes igrejas aqui em São Paulo. Nesses últimos 20 anos, a igreja só está minguando. E há um mover de Deus agora de restauração. E se nós não percebermos isso, que Deus, através dos seus decretos, através daquilo que Ele ensina na Escritura Sagrada, como Daniel concluiu, já está determinada a restauração. Depois de 70 anos, eu vou restaurar. Então nós temos que nos apropriar dessa palavra de restauração, dizer: Deus quer restaurar o povo, Deus quer restaurar a igreja, Deus quer levantar a igreja, Deus quer avivar a igreja. E nós precisamos ter essa percepção do que está acontecendo. Agora, meus amados irmãos, eu queria destacar nesse texto aqui algumas características, não da oração, porque eu vou depois passar, mas de como é que nós podemos, ou como é que nós devemos orar pela restauração da igreja. Primeiro, essa oração é uma oração individual. Veja que Daniel, veja no versículo 4, orei ao Senhor. Veja no versículo 3 que ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus. Ele está dizendo assim: ainda que ninguém ore, ainda que outros não orem, essa responsabilidade de orar pela igreja é minha.
É uma iniciativa pessoal. Na hora que ele vai confessar os pecados da igreja, ele diz, não foi somente os nossos pais que pecaram, não foram somente os nossos irmãos que pecaram, mas eu também pequei. Então, nos colocarmos dentro dessa perspectiva de que a minha oração, que a responsabilidade de orar é uma responsabilidade pessoal, individual. Porque é muito fácil apontar os defeitos da igreja, os pecados da igreja, e não ter amor pela igreja. E não ter compaixão, e não buscar essa restauração. Segunda coisa que eu vejo nessa oração de Daniel, esse pedido de restauração, além de ser uma oração pessoal, individual, uma iniciativa dele, é uma iniciativa urgente. Veja no versículo 17, ele diz, agora, pois, ó Deus nosso. Agora é um advérbio de tempo. É agora. É urgente. É nesse momento. E é tão bonito isso, porque como é que a gente vai, de uma certa forma, perceber essa urgência de Daniel? E aí, eu queria que você fosse lá para o versículo 3, e juntos nós lêssemos aqui, o que é que diz versículo 3? O que é que diz? Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Preste atenção. Todas as vezes que você for na Bíblia orar ou estudar o assunto da oração, e a oração estiver acompanhada de jejum, é porque essa oração é o quê? Necessária. Vocês estão entendendo? Jesus diz para os seus discípulos, essa casta não vai sair se não for com oração e jejum. Quando Esdras convoca o povo para jejuar, para pedir uma jornada feliz para ele e para o seu povo, ele proclama um jejum e ele precisa da proteção de Deus urgente. Quando Esté pede para o povo orar, quando ela vai perante o rei pedir a ajuda do rei por causa daquele decreto, a oração é urgente. Quando Josafá conclama o povo para orar, diante do desafio que ele tem de enfrentar os exércitos inimigos, ele ora, porque aquela oração é o quê? Urgente. Vocês estão entendendo esse negócio de jejum? Jejum não é... Não é dieta espiritual, não é penitência. Quando a gente ora com jejum, ele diz aí que ele tirou a sua roupa, né, vestiu-se de saco, botou o joelho em pó. Ele está dizendo, Senhor, eu quero orar, eu quero pedir urgentemente. É uma causa urgente. Mas meus amados irmãos, outro detalhe. Aqui nesse texto, porque ele diz assim, o teu santuário está assolado. É o propósito da oração. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Não é nem por amor à igreja, é por amor do Senhor. Porque quando a igreja está assolada, quando a igreja está vivendo um momento de crise espiritual, o que está em jogo não é a igreja, é o nome do Senhor. Vocês estão entendendo? É a glória do Senhor que está sendo desvanecida. É o nome do Senhor que está sendo profanado. E é tão interessante isso, porque se você for ler aqui, não dá tempo de explorar toda a oração que ele vai colocar aqui. Ele começa no versículo 4, na sua oração, dizendo, orei ao Senhor, Deus meu, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que eu te amo, e guarda os seus santos mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o nosso povo. Ele diz, nós estamos assim por causa dos nossos o quê? Pecados, por causa da nossa desobediência.
Reconhecer, meus amados irmãos, que a culpa não é de Deus, que a culpa não é do mundo, que a culpa é nossa. Se a igreja precisa de restauração, a culpa é nossa. A causa da igreja estar vivendo isso são os nossos pecados. São os nossos pecados que encobrem o rosto de Deus para nós. Tá certo? São os nossos pecados que nos afastam de Deus, ou que fazem com que Deus se afaste da sua igreja. Ele vai, no versículo 7 do capítulo 9, dizer: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. É uma vergonha para nós. Se a igreja está precisando de restauração, a culpa é nossa, a vergonha é nossa. Como é que nós somos igreja e vivemos numa condição espiritual dessa? Por que nós estamos vivendo esse tempo de 70 anos de cativeiro? Por que nós estamos vivendo esse tempo de estagnação espiritual? Por que nós estamos vivendo essa situação onde a igreja está estagnada, decadente? A culpa não é de Deus, é nossa. Daniel vai colocar nome para cada pecado. Vai reconhecer que tudo foi culpa nossa. Tudo o que aconteceu é culpa nossa. Mas ele sabe que o nosso Deus é o Deus de misericórdia. É o Deus que, apesar das nossas fraquezas, que apesar da nossa infidelidade, Ele continua fiel. Eu acho bonito aqui, e eu queria que você lesse o versículo 19 comigo. Veja o versículo 19. O que diz? Vamos ler juntos? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Louvado seja Deus por isso. Ele repete: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, 3 vezes. E aqui, meus amados irmãos, nessa tarde da semana que nós estamos começando aí, começa sábado, e a nossa campanha de jejum e oração. E a pessoa perguntou: pastor, por que começou no sábado? Tem algum sentido esotérico? Eu falei: não, meu, porque a gente quer terminar na vigília, para dar 14 dias, a gente fez a conta, 14, né, para 18, então foi isso. Mas eu queria convidar vocês que durante todos esses anos têm orado por nós, têm orado pela igreja, têm orado pelos filhos, vamos ficar de pé e vamos formar umas duplas de oração aqui. E nós vamos fazer essa oração aqui, do versículo 19. Do versículo 19. Eu queria que você orasse, que nós lêssemos juntos, bem forte esse versículo, e depois de dupla em dupla, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos levantar um clamor pela Igreja Evangélica Brasileira. Vamos pedir a Deus que Ele restaure a nossa igreja, que Ele restaure a igreja dele, nesse momento histórico. E tem que ser agora. Tem que ser agora. Esse é o momento decisivo para a igreja. Esse é o momento em que temos a palavra de Deus, temos a liberdade de culto, temos a oportunidade de pregar. Esse é o momento que Deus está criando nas pessoas uma fome da palavra, um desejo de ouvir a palavra de Deus. Esse é o momento que nós temos todos os recursos de comunicação a nosso favor. Temos a liberdade de chegar, como estamos chegando aqui, ao mundo. É agora, Senhor. É agora. Tá certo? Vamos nesse versículo 19, bem forte, vamos lá? Juntos? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Vamos lá?
Todo mundo orando. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa tarde, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia. Tu és o Deus de toda graça, de toda justiça. Tu és o Deus que tem prazer em perdoar. Tu és o Deus que a tua ira não permanece para sempre, mas o Senhor é o Deus de toda misericórdia. E nós estamos aqui nesta tarde, fundamentados na Escritura Sagrada, compreendendo a teologia bíblica, o ensino bíblico, de que a igreja do Senhor é do Senhor. Queremos reconhecer, ó Deus, aqui os nossos pecados, as nossas iniquidades, o pecado de cada irmão aqui da igreja, o pecado da liderança, o pecado das famílias, o meu pecado pessoal, o pecado de cada um aqui, Senhor. É por causa dos nossos pecados que nós estamos desolados. É por causa dos nossos pecados que o Senhor retém a sua graça para conosco. É por causa dos nossos pecados que a tua graça não se manifesta tão poderosamente. É por causa dos nossos pecados que entristecemos o teu Santo Espírito. É por causa dos nossos pecados que não há conversão na nossa igreja. É por causa dos nossos pecados que o Senhor não tem mandado pastores segundo o teu coração. É por causa dos nossos pecados que o Senhor tem nos dado uma liderança que não está comprometida, vocacionada, cheia do Espírito Santo. Ó Deus, estamos aqui nessa tarde para clamar a Ti, para pedir que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame graça sobre nós, Pai. Deus, tem misericórdia da Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa liderança, pelo reverendo Roberto e toda a comissão executiva do Supremo Concílio, por cada presidente de sino, de presbitério, por cada pastor de igreja local, por cada conselho, por cada departamento interno da igreja. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca em nós um quebrantamento espiritual. Coloca em nós esse corar de vergonha, Senhor. Quebranta o nosso coração. Mostra para nós que a culpa não é tua, que a culpa não é do mundo, que nós não encontremos desculpas nesse momento, mas que haja, ó Deus, um quebrantamento espiritual, que nós nos voltemos para o Senhor, que nós possamos dar nome aos nossos pecados e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, sabemos que o Senhor pode fazer algo extraordinário nesse momento da história, nesse momento em que o mundo vive um desespero, uma fome da Tua palavra, onde as lideranças governamentais, políticas, elas estão perdidas, elas estão desorientadas, elas estão sendo, ó Deus, de uma forma muito carnal, muito demoníaca, ó Deus, sendo utilizadas por Satanás. Esse momento em que não há esperança para a nossa nação, para o nosso país. Pai, derrama a Tua graça sobre nós, levanta o teu rosto e resplandeça sobre nós, Pai. Manda um avivamento espiritual, um quebrantamento espiritual. Deus, usa essas mulheres aqui, cada mulher preciosa que está aqui. Comece um avivamento nessa igreja através desse culto de oração, Senhor, através de cada vida que está aqui. Usa, ó Deus, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na sua insignificância, na sua modéstia, na sua fraqueza, para ser instrumento nesse momento. Visita-nos com a Tua graça, com o Teu poder, que haja, Deus, quebrantamento na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração nessa tarde. E eu oro aqui, ó Deus, por todos aqueles irmãos que estão nos assistindo, porque há irmãos nossos que estão aqui assistindo e estão vendo na sua igreja local, a igreja morrendo, os pastores, a liderança sem compromisso. Muitos estão dizendo: pastor Ival, o que nós vamos fazer? Deus, abre o nosso coração, coloca o peso da responsabilidade de nós sermos intercessores, ó Pai, como Daniel fez. Daniel não foi protestar, Daniel não foi, ó Deus, fazer documento. Daniel dobrou os seus joelhos, fez jejum, orou, se voltou completamente para o Senhor. E diz a Tua palavra que o Senhor o respondeu, que o Senhor restaurou, que o Senhor cumpriu a Sua boa palavra para Jerusalém. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.